voltando para a nossa live, mais um dia na presença de Deus. E nós estamos aqui com mais um dia de Esther, né? Um dia trazendo verdadeiramente a palavra de Deus. E Esther que vem nos alimentando das coisas que é coragem, força, dedicação, né? Tudo isso que Esther traz tão bem. Amém, queridos? E nós vamos hoje para a leitura de Esther 9, que diz assim, ó: Deus prepara a vitória e o livramento. Glória a Deus, né? Deus transforma o choro em alegria. E chega o dia do ataque dos inimigos judeus, o dia que estava lá decretado, né? Mas o que acontece? Existe uma reviravolta. Os judeus conseguem se defender. Mardoqueu é mais respeitado, cada vez mais respeitado e influente no reino, e após a vitória dos judeus, eles celebram o livramento recebido. Existe a festa do Purim, que é a celebração de alegria, de felicidade, que eles estavam ali naquele momento. Então existe essa grande festa que é comemorada por gerações, para que as gerações elas lembrem, né, que ele era um decreto de morte, que foi gerada uma salvação. Amém? E a comemoração anual com alegria, gratidão e generosidade. Até hoje existe, né? Então, glória a Deus por isso. E aí, gente, nós vamos agora fazer a leitura da palavra e já pedir o Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria. Porque através do Espírito Santo nós conseguimos entender melhor a palavra. Então, vamos para a leitura comigo? Olha só, diz assim: E no 10º mês, que é o mês de Adar, e do dia 13 do mesmo mês, que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia que seus inimigos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram por as mãos daqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir, porque o medo deles caía sobre aqueles povos, e todos os líderes de províncias e sátrapas e governadores que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e sua fama crescia por todas as províncias, porque o Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram pelos judeus e todos os inimigos os golpes das espadas com matança e destruição, e fizeram o que seus inimigos quiseram. E na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens, e como também Passandata, Dalfon e Aspada, e Porata, e Adália, e Aridata, e Farmasta, Arizai, Aridai e Vai-Zata, e os 10 filhos de Ramã e os filhos de Amedata, e os inimigos dos judeus mataram, porém, e ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na fortaleza de Suzã, né? E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens, 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei que ele teria feito. Qual é, pois, a tua petição? Dar-se-te-á, ou qual é ainda teu requerimento? E far-se-á. Ou seja, tudo que ela pedisse ali, ele ia fazer, ele ia conceder. Porque o Senhor, mas na verdade eu acho que o rei sabia o coração de Esther, sabia a intenção dela ali, né? E aí ele vem trazendo tudo que tinha acontecido, né? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandato de hoje, e pendurem numa forca 10 filhos de Ramã. Então disse ao rei que assim o fizesse. Publicou um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã, e reuniu-se os judeus que se achavam em Suzã. Também no dia 14 do mês de Adar, mataram Suzã 300 homens, porém o despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus se achavam nas províncias do rei, se reuniram e dispuseram a defesa de suas vidas, e tiveram um descanso seus inimigos, e mataram seus inimigos 75.000, porém os despojos não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram naquele dia de banquetes de alegria. Também os judeus se achavam a Suzã, e ajuntaram os dias 13 e 14 do mesmo dia, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquetes e alegria. Glória a Deus, né?
E os judeus, porém, nas aldeias habitavam as vilas sem muro e fizeram dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e banquetes e dia de folguedo, e mandaram presentes uns para os outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam em todas as províncias do rei Assuero e aos persas de Elonde, ordenando que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou a tristeza em alegrias de luto e dia de festa, para que fizessem dias de banquetes e alegria e mandarem presentes uns para os outros e dádivas aos pobres. Né? Então assim, eles lutavam aqui, né, finalizando a festa do Purim, e aí eles declararam, né, que ia fazer isso dia por geração. E os judeus encarregaram de fazer o que tinha começado também com Mardoqueu, e lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Amedato, o Agagita, inimigo dos judeus, tinha intentado destruir os judeus, tinha lançado por, isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas vindo isto perante ao rei, mandou ele por cartas o mau intento de Ramã, e formara contra os judeus e tornasse sobre a sua cabeça, para que penduraram a ele filhos de uma forca. Por isso aqueles dias chamaram de Purim, no nome de Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta que viram sobre isso que tinha sucedido, confirmaram os judeus e tornaram-se sobre a descendência, sobre todos que chegassem a ele, e não deixarei de guardar esses 2 dias conforme escrevera deles, e segundo o tempo determinado todos os anos. E a estes seriam lembrados nas guardadas de geração, família, província e cidade, da cidade de Purim, que não fosse revogado entre os judeus em memória deles, no que tivesse fim a sua descendência. Então a rainha Esté, filha de Abigail, e Mardoqueu, os judeus, escreveram toda a autoridade na segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram a carta a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e verdade, para confirmar os dias de Purim, nos dias de tempo determinado, como Mardoqueu, o judeu, a rainha Esté, lhe estabelecidos, sobre ele já tinham estabelecido sobre si a sua descendência acerca do jejum e clamor. E o mandato de Esté estabeleceu sucessos por aquele Purim, escreveu no seu livro. Glória a Deus, né? E aí, olha que interessante, o que a gente tira de ensinamento aqui? Primeiro, Deus inveja situações impossíveis. Então, o povo estava com um decreto de morte. E naqueles dias existe um novo decreto onde eles vão poder lutar. E aí os próprios inimigos, ele é morto, assim como sua descendência é morta também, né? E aí eles lutam e eles começam a ter muitas vitórias. Então aquela celebração de dor virou uma celebração de alegria e ficou como um marco, né, na vida dos judeus, que até hoje tem a festa do Purim, né? Então Deus age em todo o tempo. Segundo, o medo não tem a última palavra. Nossa confiança deve sempre estar em Deus. Glória a Deus. E terceiro, as vitórias precisam ser lembradas. A festa do Purim, a memória do livramento e a gratidão deve ser considerada. Celebrada a Deus e honrar aqueles que permanecem fiéis. A fidelidade de Deus sempre acontece. Então nós vamos declarar hoje comigo, ó, Deus transformou e transforma a minha história, amém? Deus transformou e transforma a minha história, amém? Deus transformou e transforma a minha história, glória a Deus. E é assim que a gente vai declarar sobre esse dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E lembre-se, Deus muda histórias. E Deus hoje está mudando nossas histórias, está trazendo um tempo de bênção e de alegria para nós, amém? Você crê? Eu creio. Fica com Jesus.